Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, vamos encerrar sobre a doutrina da salvação e vamos falar também um pouquinho sobre a pneumatologia, tá bom? Então, como nós estávamos falando no nosso último vídeo sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós vamos falar um pouquinho, vamos encerrar falando sobre as fases da salvação. Nós falamos que nosso último encontro, nós falamos que o projeto de Deus para a vida do homem é resgatar esse homem, é salvá-lo das trevas do pecado, e para isso ele mandou Jesus, que Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. E quais são as fases, na verdade, quais são as fases da salvação? As fases da salvação são as seguintes: a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação está registrado lá em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 23 e diante, quando diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a justificação passa por esse processo. Lá no próprio livro de Romanos também tem um texto que fala, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E lá do versículo 8 ao versículo 10, ele também fala sobre a justificação, lá em Romanos 5. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, seremos por ele salvos, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a justificação passa pelo sangue de Jesus. Além da justificação, nós temos a santificação. A santificação, nós temos nós temos a santificação, nós temos a base bíblica da santificação, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E lá no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Então, a santificação é algo que nós devemos buscar a cada dia. É um processo. Somos salvos por Jesus. Fomos justificados por Ele. Agora buscamos a santificação. Buscar ter uma vida santa a cada dia. Até chegar o dia da nossa glorificação. Onde este corpo que hoje temos, ele será glorificado no céu de glória, que é a terceira fase da salvação. Então, justificação, santificação e glorificação. E a glorificação nós temos lá como base, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo 15, mas eu gostaria de deixar aqui alguns textos com vocês, que diz assim, versículo 19 é claro: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. E lá, a partir do versículo 51, ele vem falando uma coisa muito interessante. Eis que vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ou seja, seremos glorificados, tá bom? Então, assim definimos a doutrina a soteriologia, a doutrina da salvação. Somos justificados, precisamos buscar a santificação e seremos glorificados no céu de glória, tá bom? Depois da doutrina da salvação, nós temos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade, né? E quando nós vemos lá na nossa apostila, antes da gente falar sobre a pneumatologia, eu gostaria só de lembrar aqui, com relação à justificação e à santificação dentro do processo da salvação, né? A justificação, após sermos justificados, temos uma posição legal, né? Nos tornamos filhos de Deus. A santificação é uma condição interna, é algo interno. A justificação, ela é uma obra inteiramente de Deus, né? Porque é pela graça de Deus. A santificação é uma obra contínua por toda a vida. E é uma obra que nós cooperamos. Nós precisamos fazer a nossa parte. A justificação, ela é perfeita, né? Ela é perfeita nessa vida. A santificação não é perfeita nessa vida. A santificação será perfeita na próxima vida com Jesus, né? Na vida eterna. Então, a justificação é a mesma em todos os cristãos. A santificação é maior em alguns do que em outros, porque aqueles que buscam mais. Tá bom? Só para fechar isso aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre a pneumatologia. É a doutrina bíblica do Espírito Santo, a sua obra e a sua ação. A palavra grega pneuma, né, ela é exatamente bem disso, é pneumático, né, que significa equivalente àquilo, o vento, o ar que a gente traz dos pulmões, né, o ar que a gente que vem dos nossos pulmões. Então, ela tem o sentido de movimento. Lá quando o próprio momento que o Espírito Santo lembra do vento, né? Lembra o vento, sopro do Espírito, o vento naquele momento onde ele esteve lá, veio com os discípulos, estavam todos reunidos, que o Espírito Santo, ele se manifestou ali daquela forma, tá bom? Mas, na verdade, o Espírito Santo de Deus, a doutrina do Espírito Santo, é importante que você saiba algumas coisas interessantes, tá? Primeiro, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo de Deus? É a terceira pessoa, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Faz parte do Deus Trino, né? É o Deus Trino, a terceira pessoa da que nós chamamos da Trindade. Mas é importante que você saiba, que você lembre sempre que o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. O próprio Senhor Jesus, lá em João 16, você deve lembrar, ele fala sobre isso, né? Lá em João 16, capítulo 7, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, ou melhor, a partir do versículo 7, João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Ou seja, Jesus foi, mas deixou o Consolador. Ele é o que consola. Além de Consolador, o Espírito Santo é aquele que convence o homem. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá a partir do versículo de 8 a 11 ele fala isso. E quando ele vier, convencerá o homem, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vem explicando aqui: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e o juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, do versículo 8 ao 11, lá de João 16. Né? O Espírito Santo também, além de consolar, além de convencer, o Espírito Santo também é o guia, aquele que orienta, aquele que direciona.
E no capítulo 16 de João, a partir do versículo 13, Jesus fala também sobre isso. Jesus diz o seguinte: mas quando vier o Espírito de verdade, vejam bem, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, ou seja, ele é o guia, ele orienta, ele direciona. O Espírito Santo também é uma promessa de Deus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está subindo ao céu, ele diz o quê? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e até os confins da terra. Isso aí é uma palavra direcionada para os discípulos. Ele disse: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Então havia uma promessa que o Espírito Santo viria, e ele veio. Nós conhecemos a história lá em Atos capítulo 2, o capítulo 1 e capítulo 2 de Atos, mostra o momento que o Espírito Santo ele vem na vida ali dos discípulos ali, e acontece toda aquela situação ali que nós conhecemos, e a partir daquele momento Pedro começa a evangelizar e o evangelho começa a ser propagado. Além da promessa, o Espírito Santo também dá dons à igreja. Ele dá os dons aos servos do Senhor. E lá em 1 Coríntios 12, versículo 4 e 7, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo vem falando sobre os dons do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, o Espírito Santo trabalha na vida de cada um de nós de uma maneira particular, individual, de uma forma individualizada. Há momentos também que o Espírito Santo ele fala para a sua igreja também, de um modo geral. Ele fala para a igreja também. Lá no livro de Atos, no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo e o Barnabé, eles estão, antes de eles irem para a primeira viagem missionária, a igreja orou e jejuou e o Espírito Santo direcionou. Diz assim: então jejuando e orando e pondo-lhe sobre as mãos o despediram. Lá a partir do versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então aquele momento ali, o Espírito Santo ele falou à igreja. O Espírito Santo ele fala à igreja e o Espírito Santo fala de uma forma individual para cada um de nós, assim como nós aprendemos aqui, tá bom, pessoal? Então, pneumatologia, a manifestação do Espírito Santo de Deus, a doutrina do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós, tá bom? Fiquem ligados, até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.